Vamos à nossa pregação, então, na noite. Abra o Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 21. O título da mensagem é Livres do Ressentimento. Nós vamos trabalhar uma parábola. Eu preguei essa parábola na juventude no primeiro semestre. Eu queria trazer ela para a igreja e eu confesso que eu tinha outra mensagem preparada e sexta-feira, no meu tempo com Deus, eu entendi que deveria ser esse texto, essa mensagem. Acredito na personalização que o Espírito Santo realiza durante a pregação para falar aos corações. Então, eu gostaria de ter um coração bastante aberto. Vamos ler o texto. Está escrito, a partir do verso 21. Mateus 18, verso 21. Então, Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quanto meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe o que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então, o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Eu queria que você prestasse atenção aqui na diferença da unidade de medida utilizada. Era 10.000 talentos e o outro eram 100 denários. A diferença entre um e outro é maior que a do dólar para o real, irmão. Acredite, eu já vou explicar. Mas seguindo aqui. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Grave essa palavra, ele não quis. Não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Meus irmãos, aqui é algo importante da gente entender. Isso é uma parábola. Parábola são histórias que trazem elementos da cultura e do dia a dia dos ouvintes para que eles compreendam uma realidade do mundo espiritual. Se você lembra da sua aula de matemática do ensino médio, parábola é aquela curva que vai de um ponto até outro, transcrevendo uma equação. Quando você pensa naquela linha curva, ela está conectando um ponto ao outro. A ideia da parábola é exatamente essa. É você conectar o mundo espiritual com o mundo físico. Então, Jesus utilizava-se dessa linguagem parabólica para que aquele povo entendesse as realidades espirituais. Porque, ainda não havendo recebido o Espírito, os mistérios do mundo espiritual eram muito difíceis de serem compreendidos pelos homens carnais. E a maioria dos homens que estavam ouvindo Jesus eram carnais. Nesse caso aqui ainda eram os discípulos. Porque é Pedro que chega para Jesus e questiona: peraí, mas até quantas vezes vou ter que perdoar? Mas 7 vezes, tá bom, Jesus? E Jesus fala: não, peraí, deixa eu te contar como que funciona no reino de Deus. E aqui, meu irmão, a parábola que Jesus usa para responder essa frase: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ele está dizendo, ele está ilustrando como é que funciona, como que é a lei no reino de Deus.
70 vezes 7 não significa que você tem que perdoar a pessoa 490 vezes. Até porque ele está falando aqui no dia quantas vezes você tem que perdoar. 490 vezes é muitas vezes para perdoar num dia. Acho que seria suficiente num dia. Mas não é o número exato. Eu preciso também que você lembre da linguagem figurada dos números, especialmente na cultura hebraica. Quando a gente fala de 7, é o número que representa ali a perfeição. E quando ele fala 70 vezes 7, ou essa multiplicação, ela está falando assim, ó, de uma forma perfeita, completa. É para você ter essa ênfase de um perdão perfeito. É para você perdoar até que a pessoa pare de cometer pecado contra você. Por quê? E aí ele traz essa parábola para explicar como é que funciona o reino de Deus. E aqui eu quero que você entenda. O rei simboliza Deus. O primeiro servo, que é chamado de servo mau, malvado, incompassivo, que é aquele que não tem misericórdia, é um que deve àquele senhor 10.000 talentos. Talento é a unidade de medida de peso de prata. E 10.000 talentos é um negócio absurdo. E no primeiro semestre eu entrei no site do governo brasileiro e pesquisei qual que é o preço oficial do quilo da prata. E a dívida, ela chegava perto de 1 trilhão, era muito alta, eram vários e vários bilhões de reais em prata, que isso aqui significa. Agora, para a gente ser claro e objetivo, irmão, dá para pagar uma dívida assim? Não dá para pagar uma dívida assim. E a gente não está falando que o Elon Musk deve esse valor. A gente está falando que a gente deve esse valor. É o que Jesus está falando para o Pedro. Você, pescador, servo, que ganha o salário do dia. Você não tem como pagar essa dívida, mas você deve. E aí, aquele primeiro servo mau, ele se ajoelha e ele implora, Senhor, tem paciência comigo e eu vou te pagar a dívida. Vai pagar a dívida, sim ou não? Não vai pagar a dívida. O rei sabia que ele não ia pagar a dívida, sim ou não? Sabia. Não tem como pagar essa dívida. Mas ele lá, naquele desespero, falou um monte de abobrinha. Ai, tem paciência. Até parece que paciência é resolver uma dívida dessa. Não resolve. Mas é o que a gente faz com Deus muitas vezes. A gente quer que Deus tenha um pouco mais de paciência para a gente fazer as coisas do nosso jeito. E a gente fala, não, se eu me esforçar um pouco mais, eu vou conseguir dar conta e merecer a graça de Deus. O que Jesus está ensinando aqui é, não adianta. Você pode se esforçar a vida inteira, Deus pode ter paciência até o teu último segundo de vida. Você não vai conseguir pagar a sua dívida. Ou sua dívida é perdoada pela graça e o amor do rei, que é Jesus, que é o Senhor, ou você vai morrer endividado. E aqui a gente já vê elementos do evangelho. Meu irmão, se você está em dívida com Deus, não adianta tentar pagar. O único sangue precioso o suficiente para pagar a dívida que você tem com Deus é o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. Esse é o evangelho, uma boa notícia. Você foi salvo pela graça de Jesus. O amor dele te salva. Os seus esforços não podem te salvar. Porque ainda que, como foi feito no final da parábola, fosse vendido você, sua esposa, seus filhos, seus parentes, seus cachorros, seus papagaios, irmão, não daria para pagar a dívida do seu pecado. Então aqui o rei perdoa. Só que ele sai da presença do rei e ele topa ali com com um servo, ou seja, outro servo do mesmo rei. E ele lembra, o cara tá me devendo 10. 100 denários. Denário é a unidade de medida do pagamento do salário braçal do dia. Então ele devia 100 dias de trabalho. É uma dívida pagável, sim ou não? Sim. Dá para pagar essa dívida. Eu não vou nem dizer que é fácil, mas dá para pagar essa dívida. Ela é uma dívida alcançável, pagável. Se você fizer bem parceladinho no banco, você consegue saldar essa dívida. Só que ele olha para esse conservo e, se esquecendo do perdão que havia recebido do rei, ele, preste atenção, ele começa ele pega ele pelo pescoço e começa a esganar o seu conservo, falando, pague minha dívida. E não satisfeito em fazer isso, porque eu não sei se você sabe, mas esganar alguém não ajuda a pessoa a pagar dívida nenhuma. A não ser que você seja um agiota, daí talvez. Mas assim, não seja. É pecado. É crime. Não seja. Mas se você é,
Jesus está aqui para te salvar da agiotagem também, tá bom? Seja liberto em nome de Jesus, confesse seus pecados e se arrependa e mude de vida. Mas, a não ser que você seja um agiota, esganar não ajuda ninguém a te pagar a dívida. Ele precisa do fôlego de vida para trabalhar e poder pagar. Primeira coisa que a gente percebe aqui, quando nós não estamos dispostos a perdoar, nós assumimos uma postura irracional e inconsequente. E depois de apertar o pescoço do conservo, ele ainda lança ele na prisão. Irmão, dá para trabalhar de dentro da prisão? Não dá. A dívida não seria paga. E ele fala assim, ó, você vai para a prisão até que a dívida seja paga. Vai pagar? Não vai pagar. Pode ser que ele cumprisse uma pena que o livrasse da dívida. Mas aquele a quem ele devia não receberia nada em troca. Uma atitude irracional, uma atitude visceral, movida pela ira, pela raiva, pelo ressentimento. E aí, os outros conservos percebem o que aconteceu, ficam muito tristes. E vão e contam para o rei, relatam o acontecido. O rei se enfurece. Manda chamar o primeiro servo lá, o servo mau. Fala assim, você é malvado, cara. Eu te perdoei o imperdoável. E você não conseguiu deixar para lá os 10 anos que teu irmão te devia. Então você vai ser vendido, sua esposa, seus filhos, e você ainda vai para a prisão. Para que a dívida seja paga. E não paga, mas assim, você vai para a prisão. E ele foi preso e entregue aos carrascos. Algumas traduções mais antigas trazem a palavra verdugos. E eu gosto dessa palavra porque ninguém sabe o que significa verdugo. Então, quando eu falo isso, todo mundo lembra depois. Verdugos é uma categoria de torturadores do Império Romano. O que eles faziam? Eles pegavam o preso, lançavam num buraco de aproximadamente 3 metros, 4 metros de profundidade. E esse buraco ele era com diâmetro pequeno, um raio pequeno. Então, esse preso ficava em pé. E esses verdugos, eles tinham lanças de 3 metros de comprimento, e eles ficavam espetando aquele prisioneiro no buraco, para que ele não dormisse, porque não dormir é um método de tortura. Então, ele ficava em pé no buraco, sem descansar, sendo espetado por lanças, enquanto ele não podia dormir. E, meus irmãos, eu queria agora começar a trazer algumas aplicações para nós, antes de nós entrarmos aqui nos pontos. Quando a gente decide não perdoar, e aqui está muito claro o que Jesus está dizendo, ele não quis perdoar. A gente perde ou não perde o sono? Parece que a gente convidou aquela pessoa que nos fez mal a morar na nossa cabeça toda vez que a gente deita no travesseiro. É ou não é verdade? Quem aqui já passou por isso? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Eu já passei. Aquela pessoa te feriu, te traiu, te magoou, te deu o cano, te deu um calote, te xingou, te desmereceu. E aí, parece que quando você deita, você vai dormir, vem a memória, teu cérebro dá uns disparos químicos, que eu não entendo muito bem essa parte, mas ele dá uns disparos químicos, a adrenalina vai, o coração acelera, aí você já perde o sono, aí parece que toda a posição incomoda. Você está entendendo as semelhanças do que acontecia com os verdugos nessa parábola que Jesus está contando? A gente é torturado pelas nossas emoções, os nossos sentimentos. Algumas pessoas interpretam isso também, e eu acho que é uma interpretação que também é válida, como demônios que vêm para torturar mesmo, para roubar a sua paz. Isso acontece, meus irmãos. Quando nós decidimos não perdoar o nosso irmão, nosso conservo, de uma dívida que é perdoável, que é pagável, nós estamos dizendo para Deus que nós não entendemos e não consideramos a dívida que nós tínhamos com Ele e foi perdoada por meio do sangue de Jesus. E diante de Deus isso é quase um crime. Porque quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Ele deixa muito claro para nós. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos quem nos deve, ou os nossos devedores. Se eu não perdoo, se eu não quero perdoar,
quando eu oro o Pai Nosso, eu estou orando a minha própria condenação. E isso é muito sério. Meus irmãos, eu vou ser bem honesto que aqui entra até uma crise teológica para mim. Eu não acredito em perda da salvação. Eu acho que uma vez salvo, salvo para sempre. E quem se desvia e não volta para Jesus é porque não era de Jesus. Mas assim, aqui isso fica em xeque. Eu admito isso. Porque Deus leva o perdão tão a sério que até a nossa dívida parece que volta quando a gente decide não perdoar. E por que Jesus deixa claro que é sobre querer perdoar e não sobre conseguir? Veja, você ser obstinado nisso, você ser incompassivo, não é você não conseguir perdoar. É você não querer perdoar. Porque quando você quer perdoar, ainda que você não consiga, deixa eu te dizer, você é habilitado pela graça de Jesus e pelo próprio Espírito Santo a desenvolver esse perdão no seu coração. Não vai ser da noite para o dia, às vezes. Você vai perdoar hoje, amanhã você vai lembrar de novo, e você vai ter que perdoar de novo, mas você quer, então você continua entregando isso nas mãos de Jesus. Você continua entregando o saldo dessa dívida que tem com você nas mãos de Jesus, ao invés de querer cobrar, de ser obstinado e falar assim, não, eu vou permanecer ressentido. E meus irmãos, como eu não creio que salvação se perde, mas eu creio que a alegria pode ser roubada, eu entendo que Satanás usa isso como um estratagema para atacar a igreja, atacar os crentes, atacar os filhos de Deus. Tudo bem, ele não vai roubar a sua salvação eterna em Cristo Jesus, o sangue de Jesus é uma aliança inquebrável, aleluia. Mas ele pode roubar a sua alegria. E ele vem para roubar a sua alegria. Ele pode roubar a sua paz, e ele vem para roubar a sua paz. E ele vai fazer isso utilizando desde o irmão que pisa no teu calo até o irmão que te trai, te cospe, te humilha, até aquele parente. E muitas vezes Satanás usa as pessoas mais próximas a nós. Veja, irmão, ser traído pelo cara que estava vendendo coisa no semáforo, que você não sabe nem o nome, nem dói tanto. Você fica de cara que perdeu um dinheiro ali, mas você passa. Agora, ser traído por quem está perto é que dói. Porque a gente tem sentimento é que dói. Quanto mais próximo do nosso círculo individual, mais dolorido fica quando a pessoa peca conosco. É por isso que a maioria dos divãs e das sessões de terapia, qual é o problema dos pacientes? Família. Ou é o pai, ou é a mãe, ou é o cônjuge, ou é o filho. É um desses. Normalmente essas são as queixas. Por quê? Porque são as pessoas mais próximas a nós que nos ferem. E se isso acontece dentro de casa, na família, é claro que acontece dentro da igreja também. E meus irmãos, o ressentimento ele é uma arma poderosa de batalha espiritual. É uma das armas mais eficazes de Satanás. Porque enquanto que Jesus apresenta o jeito do reino de Deus, que é 70 vezes 7. Ah, ele te deve, mas nem se compara com o que você me devia. Jesus falando para nós. Esse é o reino de Deus, existe a moda do mundo. E a moda do mundo mostra algo muito diferente. A semelhança do mundo, a gente encontra duas formas de viver. Ou como um endividado, ou como se a vida te devesse algo. Então, ou você anda olhando por cima do ombro, você anda a vida inteira suspeito, meu Deus, eu firo as pessoas, eu magoo todo mundo, eu minto, eu traio. E aí você vive endividado, e você vive com essa pressão, e essa pressão vai roubando sua alegria, sua paz, e andando, sempre olhando por cima do ombro, ou então você vive ressentido, porque alguém me deve alguma coisa, a vida me deve. Veja, meus irmãos, eu nunca vi, em todo o relato da história, uma geração tão ressentida quanto a nossa. História é uma das principais disciplinas do estudo da teologia. É importante a história da humanidade, é importante a história de Israel, é importante a história da igreja. Eu amo história, eu acho que a gente tem que estudar história sempre. Mas hoje não é isso que a gente faz. A gente não olha para o passado para compreender a nossa identidade do momento. A gente olha para o passado procurando um culpado do porquê que minha vida é assim.
E aí, meu pai e minha mãe não me criaram direito. Minha avó fez não sei quem com não sei quem. Os meus irmãos me tratavam assim quando eu era pequeno. E a gente fica ressentido e guardando essas coisas. Eu não estou dizendo que isso não gera traumas e feridas. Gera sim. Como eu falei, principalmente dentro de casa. Mas a gente vê uma geração que olha para o passado para achar culpados. Um ressentimento, a vida me deve alguma coisa. E quando a gente pensa que a vida deve algo para nós, a gente não desenvolve virtude. A gente vê aí uma geração que não quer trabalhar, não quer estudar, porque afinal de contas eu quero curtir, a vida me deve. Não deve não, irmão. Porque se a gente fosse fazer o acerto de conta certinho mesmo, a gente ia sair muito no prejuízo, não importa quanto você acha que alguém te deva alguma coisa. E é isso que Jesus está ensinando para nós nessa parábola. Meu irmão, o perdoar é um desafio tremendo. E eu acho que é um dos maiores desafios que nós temos, pastor. Como filhos de Deus, para mim é um dos maiores desafios que nós temos. Mas para te ajudar a perdoar, eu quero desmistificar algumas coisas. Perdoar, preste bem atenção, perdoar não é permitir que a pessoa continue te ofendendo. Às vezes você vai ter que pôr limite e está tudo bem. Está tudo bem. Você pôr limite e falar, não, você não vai continuar fazendo o que você está fazendo. Isso também faz parte do perdão. Não permitir que a pessoa continue te ferindo, te magoando, te traindo. Isso faz parte. Então, perdoar não é ficar passivo, apanhando, falando, glória a Deus, eu vou continuar aqui. Não é isso. Até o castigo de Jesus teve um ponto final, meu irmão. Não é isso. Por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de perdoar. Porque a gente vem com uma ideia errada do que é perdão. Mas enquanto te ferirem, continue perdoando. Outra coisa que muitas vezes a pessoa pensa que perdoar é então restaurar o relacionamento que eu tinha com aquela pessoa que se perdeu por causa do que ela fez. Não é também. Vou te dar um exemplo bem claro, é um exemplo extremo, mas é bem claro do porquê que isso não é perdoar. Há pessoas que foram abusadas na sua infância, por exemplo, sofreram abuso sexual. Você tem que perdoar o seu abusador? Sim ou não? Sim. Mas você tem que se aproximar desse abusador? Não. Deixa ele seguir o caminho dele. Perdoar é dizer, Jesus, eu confio na tua justiça, eu não vou ficar preso nisso. Perdoar, meu irmão, não é sobre o bem que você faz para quem você perdoa. Perdoar é reconhecer o bem que você recebeu pela graça de Jesus. É por isso que a gente consegue perdoar. Mas a gente muitas vezes não quer. É porque a gente acha que se eu não perdoar, se eu der um jeito de fazer justiça com as próprias mãos, se eu encontrar o caminho, a minha justiça vai ser melhor. Pode ser que ela seja mais rápida, mas eu posso te garantir, ela não vai ser perfeita, ela não vai ser melhor do que a justiça de Deus. Porque se essa pessoa se encontrar com Jesus, se converter dos seus maus caminhos e se arrepender, todo o pecado que ela cometeu contra você foi pago na cruz. Jesus levou sobre ele. Agora, se ela não se encontrar com Jesus, irmão, existe um cálice da ira de Deus sendo preparado para esses. Eu quero que você, nessa noite, aprenda a confiar na justiça de Deus. Perdoe, porque isso é uma declaração para Deus. Eu confio na sua santa justiça. É por isso que a gente é habilitado para perdoar. Se a gente andar nas nossas próprias forças, levando esse fardo de ressentimento, nós vamos sucumbir. Ressentimento adoece, meu irmão, está comprovado cientificamente. Adoece. Ressentimento gera doenças psicossomáticas, é isso, né? Psicossomáticas. Ressentimento, amargura, tira o brilho do olhar, tira o sono, como a gente falou. O ressentimento é uma arma espiritual que Satanás usa para levar a igreja à perda do prazer e à exaustão. Porque quem não dorme não consegue viver bem. E quem não vive alegre perde o prazer de desfrutar da casa do Senhor. Mas, meu irmão, perdoar, de novo, não é sobre você beneficiar o seu ofensor, mas é você entregá-lo nas mãos do justo juiz e você ser livre. Isso é tão sério que Jesus termina assim, e assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês se do íntimo não perdoarem cada um seu irmão.
É uma decisão, até que aquilo se torne uma cicatriz, você precisa decidir perdoar. Existem processos de perdão que levam segundos. Perdoei, passou. Graça de Deus vem, o Espírito te consola, fecha a sua ferida e você sai leve, esquece até. Mas existem processos de perdão que levam anos. E você lá insistindo, Senhor, não é uma vez só, mas é até 70 vezes 7 todo dia. Enquanto eu me lembrar e essa ferida doer, eu venho diante do Senhor e digo, o Senhor é o justo juiz, eu confio em Ti, eu perdoo meu ofensor em nome de Jesus. Essa é a disciplina do perdão. E é assim que a gente fica livre do ressentimento. É entregando para Jesus, porque tem dívida, meu irmão, que só Jesus consegue pagar. E é só Ele que vai nos habilitar a perdoar. E a gente vê líderes que querem ser pastores, ouviram o chamado do Senhor, ou às vezes nem ouviram, mas querem ser pastor porque, afinal de contas, pastor ele tem a atenção da igreja, né? Vou suprir minhas carências. Irmão, está lascado. Pastor que vive pelo elogio morre pela crítica. Não adianta. Não. Então, em vez de ser pastor, eu vou ser um grande empresário. E aí aquela ferida vira um motor dentro de você, dá um combustível. E você fala, não, eu vou ser de sucesso. E quem me viu passar na prova e não me ajudou? Irmão. Ou a síndrome do Che Guevara. Vai lá, faz faculdade de medicina, termina, pega o diploma, esfrega na cara do pai e fala, tá aí, ó, o filho burro que você falou que você tinha. E aí vira as costas e nunca mais vê o pai, nunca mais lida com a medicina. Vale a pena gastar uma vida tentando lidar com essas dívidas que podem ser saudadas, aliviadas no sangue de Jesus, meus irmãos? Isso é Satanás nos enredando no ressentimento. Enquanto que Jesus tem uma proposta de vida e vida em abundância para nós, olhando para o futuro, Satanás é aquele que fala, mas lembra do que te fizeram? Lembra do que aconteceu com você? Você não vai esquecer, não vai deixar passar impune. Olha lá o miserável, te cuspiu, te humilhou e agora está se dando bem na vida. Olha lá. Te abusou, te feriu, te bateu, e aí agora está aí, ó. Meu irmão, não é Jesus que está falando isso para você. Esses são os verdugos, os carrascos, os torturadores, que estão vindo roubar o seu sono. Se o ressentimento é uma arma espiritual nas mãos de Satanás, o perdão é uma arma espiritual nas mãos da igreja. E essa noite eu quero que você entenda. Você não precisa andar ressentido. E você não precisa andar olhando por cima do ombro. Eu lembro que há uns anos atrás, os meus pais, eles eram, antes de eu casar, então isso deve ter uns 10 anos já, 10, 9 anos. Eles tinham um espaço de Herbalife. Herbalife é nutrição para emagrecimento. E às vezes a gente estava lá trabalhando na hora do almoço e tal, e uma das pessoas que tinha ido lá no espaço fazer alimentação saudável para emagrecer, no final da tarde, quando a gente estava fechando tudo e indo embora, a gente passava ali na rua 15, a pessoa estava lá amassando 3 coxinhas, 2 corações lá. A pessoa, quando via a gente, ficava vermelha assim, ó, escondia e tal, escondia atrás do ketchup, assim, ó, com vergonha. Porque sabia que estava fazendo alguma coisa errada. Meu irmão, talvez você não seja a pessoa ressentida, talvez você seja a pessoa que estava amassando a coxinha. Domingo vem na igreja, mas aí durante a semana está lá envergonhando o nome de Jesus, vivendo uma vida de pecado. Eu quero te dizer que esse mesmo perdão que Jesus nos desafia a oferecer a quem nos ofende, ele está disponível para nós que temos ofendido ao Senhor diariamente. Eu quero dizer que você é livre não só do ressentimento, mas também de andar olhando por cima do ombro. É tempo de você se arrepender e parar.
E confessar o seu pecado e entregar isso nas mãos de Jesus, sabendo que Ele, do jeito que Ele perdoou até o servo mau. O que o servo mau fez para merecer esse perdão? Nada, irmão. Ele chorou igual uma criança. Caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, pagarei tudo ao Senhor. Você não precisa nem fazer esse papelão, é só você se humilhar e falar assim: Jesus, eu reconheço que eu não consigo pagar minha dívida. Me perdoa, me salva, me redime dos meus pecados. Porque se Satanás não nos roubar a salvação, glória a Deus por isso, que eu não acredito que ele consiga mesmo, mas ele vai nos roubar a alegria e vai nos roubar a paz se nós deixarmos. Porque ainda que ele tenha perdido as nossas almas, como nós cantamos, o inferno perdeu mais um, livre sou. Aleluia. Mas ele vai falar assim: mas vai ser um livre de um miserável. Ou um miserável de um livre. Vai andar cabisbaixo, pesado, ressentido, ou amedrontado, cheio de culpa, olhando por cima do ombro. E a gente não precisa viver disso. Para a gente concluir, não perdoar é pegar o peso que só Jesus conseguiu suportar e colocar sobre as próprias costas. Não perdoar é dizer assim: eu vou andar com o peso do pecado nas minhas costas. Você aguenta, irmão? Não aguenta. Esse jugo é o que te deixa cansado e sobrecarregado. Mas quando você se desfaz desse jugo e aceita o jugo de Jesus, que é suave, se desfaz desse fardo do ressentimento e recebe o jugo de Jesus, que é leve. E por que é leve o jugo de Jesus? Por que é leve perdoar? É porque ele caminha junto com você. Eu sei que você não sabe o que significa jugo, e hoje eu gostaria que você aprendesse. Jugo é um instrumento de trabalho rural. É um pedaço de ferro que ele é colocado sobre o lombo de 2 bois para fazer o carro de boi. E esse instrumento, ele traz esse peso porque atrás vem o arado para ser puxado e cavar, né, revirar a terra para depois ser o plantio. E esse jugo, esse ferro, ele era colocado sobre um boi experiente, mais velho, sabia fazer o trabalho, e um boi mais jovem, que não tinha aprendido ainda. E esse boi mais experiente, ele guiava o boi mais jovem nesse trabalho. Era leve porque era feito em 2. E era leve porque tinha um boi experiente ensinando a fazer. Perdoar, meus irmãos, é leve porque é feito em 2. Você chama Jesus para perdoar junto com você. E ele é mais fácil porque, eu não estou dizendo que é fácil, mas é mais fácil. Ainda é um fardo, ainda é um peso. Mas ele é mais fácil porque tem um irmão mais velho, que é Jesus Cristo, te ensinando a fazer isso todos os dias. E aí, você aprende de Jesus, que é manso e humilde de coração. Perdoar, meu irmão, é do coração manso, que quando vê o pescoço do irmão, ao invés de esganar, ao invés de apertar, abençoa. Isso é ser manso. Você tem o ímpeto dentro de você, mas você decide. E a sua decisão, a sua vontade de perdoar é maior do que a sua vontade de matar. E humildade é reconhecer: eu vou perdoar, não é nem porque ele merece, não. Porque deixa eu te dizer, irmão, a verdade mesmo é que ele não merece. Ele não merece. Quando você estiver com raiva, eu vou te ensinar 2 xingamentos bíblicos aqui. Chama de miserável e lazarento. É 2 xingamentos bíblicos. Você pode... incircunciso, filisteu. Né? Se for uma mulher, você fala aquela Dalila. Jezabel, né? Mas aí você fala: Jesus, mas eu perdoo aquela Dalila, aquela Jezabel. Eu perdoo aquele miserável, aquele lazarento. Eu perdoo porque, mesmo que ele não mereça, a dívida dele é tão pequena comparado com a que eu tinha com o Senhor. E como o Senhor me libertou dessa dívida, o Senhor me perdoou, então eu vou te honrar. E eu vou perdoar também. Confiando no seu amor e no seu poder, mas também na sua santidade, na sua justiça.
Pode ficar em pé, por favor? Ser livre do ressentimento é parar de olhar para trás, para procurar culpados, e é parar de olhar por cima do ombro com medo do que você fez. Quando eu vejo aqueles vídeos no Instagram de homens e mulheres que perdoam os assassinos ou o assassino do seu filho, meu irmão, não tem uma vez que o meu coração não treme. Porque aquilo é graça. Aquilo é sobrenatural, aquilo é poder de Deus sobre a vida daquele pai e daquela mãe. Eu tenho dificuldade de perdoar o assassino que eu não conheço quem foi morto. Mas a mãe e o pai do filho assassinado conseguem olhar no olho do assassino e perdoar. Irmão, isso é graça. Não é sobre capacidade, não é sobre competência, é sobre querer. Porque a parábola deixa muito claro para nós, não quis. Eu quero orar para você querer nessa noite. Você pode fechar os seus olhos? Amado Espírito Santo, eu quero clamar o teu socorro nesse momento. Senhor, eu quero pedir que o Senhor mexa com as nossas vontades, com o nosso querer. Nós queremos poder orar como Jesus ensinou no Pai Nosso, sem medo de ainda termos as nossas dívidas sobre nós, porque nós não perdoamos, Senhor. Mas, Pai, nós queremos dizer que é difícil para nós. É difícil porque os nossos principais ofensores foram aqueles que mais deveriam ter nos amado. Aqueles que nos traíram foram aqueles que nós confiamos a nossa fidelidade. Aqueles que nos ofenderam foram aqueles que nós esperávamos palavras de incentivo e de amor. Aqueles, Senhor, que nos abandonaram foram aqueles que nós colocamos uma expectativa de acolhimento e cuidado. Mas, Senhor, nessa noite nós queremos olhar para o Senhor e para o seu amor e dizer: nós os perdoamos em nome de Jesus. Não nas nossas forças, porque nós não a temos, Deus. Mas nós decidimos trocar de jugo e de fardo nessa noite, sermos livres do ressentimento e andar olhando para frente, sendo guiado pela mão por Cristo Jesus, a um lugar de liberdade, de alegria, Senhor. A poder, Senhor, deitar a cabeça no travesseiro de novo e dormir sem ficar pensando nos nossos ofensores, Senhor. Sem ficar remoendo, ressentindo, agonizando nas nossas próprias emoções. Senhor, liberta-nos desse ressentimento e nos ensina a perdoar em nome de Jesus. Desde aquela ofensa antiga, que alguns dos nossos irmãos aqui carregam desde a infância. Que feridas que se transformaram em traumas, traumas que se tornaram em comportamentos limitantes, em crenças limitantes. Que colhem os efeitos dessas ofensas e feridas até hoje. Senhor, liberta a tua igreja em nome de Jesus, com graça, amor, compaixão nessa noite. Dá-nos o entendimento, a compreensão de que o Senhor é o justo juiz e a tua justiça excede muito a nossa. E nós podemos confiar que tudo aquilo que aqueles nossos ofensores merecem receber, ou vai ser derramado no cálice da tua ira, ou foi pago pelo castigo de Jesus lá na cruz. Senhor, tem misericórdia desse nosso coração mesquinho e apegado ao passado. Tem coisas que são grandes e difíceis, mas tem coisas que são tão corriqueiras e ainda assim a gente guarda. Livra-nos também desse coração mesquinho, Senhor. Nos ensina a olhar para o Senhor, amar a obra da cruz, nos apegarmos ao teu amor por nós, e nesse amor
suprirmos as nossas carências, suprirmos as nossas faltas. Aquilo que faltaram conosco, nós decidimos nessa noite passar a procurar em Jesus, porque é muito superior, é muito melhor do que qualquer pai e mãe terreno poderiam entregar para nós. Pai, que o Teu Espírito agora mova com liberdade em nome de Jesus. Há um quebrantamento e a confissão para a glória do Teu santo nome. Amém.